Ô Fabrício, a gente está falando das pessoas que fazem negócios com a China, né? Além do empresário que a gente pode citar, né? De pessoas que trabalham em algum período, precisam viajar por questões profissionais, mas também tem aquele negócio das compras online, né? O pessoal compra muita coisa em sites, né? Que vem produtos da China, eletrônicos, enfim, até roupa, sapato, essas coisas. O advogado profissional que é ligado ao direito do consumidor já está com um olhar diferente para essas relações, porque, por exemplo, se você comprar, não entregar por qualquer motivo, enfim, claro que a China é um país gigantesco, né? Muitas produções lá continuam, a gente vê as imagens onde o vírus está mais presente, em que há uma restrição até mesmo da circulação de veículos pelas cidades. Eu estava lendo que até as cerimônias relacionadas às pessoas que morreram são restritas, não está tendo velório. Aliás, eles estão até exigindo que os corpos sejam cremados, enfim, Sim. Negócio absurdo, mas é o regulamento deles lá, a regra deles agora. Como é que fica essa questão desse comércio tão forte, né? E ainda mais um comércio internacional. Como é que o cara aqui no Brasil, eu comprei um produto na China, até agora não chegou. A quem eu recorro nessa história, que é diferente de você ligar num 0800 aqui no Brasil e falar com alguém, né? É melhor não comprar agora, nesse momento, Fabrício? Na verdade, essa situação não houve mudança por conta desse fato. Como você disse mesmo, a China é extremamente grande e isso não afetou, esse medo não afetou efetivamente essa aquisição de produtos especificamente. Até mesmo porque, acompanhando os jornais, né, e vendo o noticiário todo dia, e isso no começo foi muito ventilado, né, dizendo que não comprem os produtos da China porque podem ver a contaminação, aquela história toda, e isso vai fazer diferença porque eles podem não entregar, mas são sites gigantes que necessariamente não mandam o produto de lá, de outros lugares. E as pesquisas, né, aí as notícias, pelo menos aparentadas pelos cientistas, dizem que esse vírus não sobrevive 24 horas fora de um hospedeiro, né, no caso o corpo humano. Então esse vírus não teria... É aquela coisa assim de passar álcool gel, assim, se alguém colocou a mão num corrimão, por exemplo, aí alguém logo em seguida colocou a mão. Aí é um problema. Sim, isso é um problema. Agora, se manuseou um produto que vai viajar durante não sei quantas horas, aí não tem problema. Eu acho que o grande problema tem acontecido, na verdade, num outro segmento, na questão que envolve as companhias aéreas e as viagens. Eu acho que aí teve o problema. Por quê? Porque a gente tem que olhar sob duas óticas, né? Primeiro é a ótica da companhia aérea. Então a companhia aérea, por conta dessa situação toda, acaba desmarcando esses voos. E isso tem acontecido várias vezes. Os Estados Unidos têm feito isso toda hora. As companhias americanas que viajavam para lá, né, para aquele lado lá de Wuhan, né, perdão, também tem essa situação toda. Então, quando a companhia aérea desmarca essa passagem, ou desmarca esse voo, ela precisa avisar o consumidor, o passageiro, com até 72 horas antes. Se isso não acontece, o passageiro passa a ter uma série de direitos em relação a isso. Por outro lado, nós temos a figura do passageiro que desmarca pelo medo de estar viajando. E aí, quando o passageiro cancela o voo, ou desmarca, ou quer outra coisa, a gente também tem um outro problema, porque por conta desses problemas da saúde, enfim, isso não tem causado... em relação aos contratos, uma possibilidade de você quebrar aquilo que foi colocado. Então, por exemplo, você comprou uma passagem promocional para viajar para aquela região e, de repente, por conta desse surto, você não quer mais viajar. Você vai ter que responder, tem as multas para serem pagas, não vai dar simplesmente para pedir todo o dinheiro de volta, porque é uma questão de saúde. Isso vale para agência de turismo também? Também vale. Se você tiver férias programadas para a China... Também vale. Porque quando foi feito esse contrato, tudo estava dentro dos conformes. E não houve problemas relacionados, não foi a agência de turismo que causou um problema para você não viajar. É você que não está querendo viajar, né? Então tem toda essa situação aí referente. É lógico que se você comprou o pacote e aquela companhia aérea não vai mais fazer o voo,
e por aí vai, e você, consumidor, tem um dano, você vai poder discutir essa situação. Mas desde que você efetivamente queira continuar a viagem e viajar para aquele local, né? Então, isso vale para qualquer lugar do mundo, né? Ou para qualquer pacote nacional. Se a companhia aérea não está mais fazendo aquele trecho por qualquer motivo, e eu quero ir para aquele lugar, eu vou ser indenizado por esses problemas todos. Agora, o que a gente tem visto é exatamente o contrário. São os consumidores que tinham essas férias programadas ou essas viagens programadas, dizendo que não tem mais interesse em estar viajando por conta desse surto aí relacionado ao vírus, ao coronavírus. E aí muitos dos consumidores estão querendo exigir o dinheiro todo de volta, exigir essas coisas. Aí você não pode fazer isso. A agência de turismo, ela está mais resguardada nesse sentido do que as companhias aéreas? Na verdade, assim, é o mesmo, vamos dizer assim, o resguardo é o mesmo legislativo. Porque a agência de viagem não tem o porquê de desmarcar. Exatamente. A companhia aérea até pode alegar que... Exatamente. Por isso que é o mesmo resguardo. Eu, agência de viagem, não consigo responder pelo que a companhia aérea está dizendo que não vai mais fazer. Talvez crie uma nova modalidade, né, Fabrício, de contrato. Daqui para frente, né? Olha, eu estou contratando aqui um pacote turístico lá em Pequim. Porém, se eu souber de alguma questão relacionada à saúde pública e tal, eu não está pactuado lá, não. Então, eu tenho direito a cancelar e receber o dinheiro de volta. Acho que não existe essa cláusula atualmente. Né? Até mesmo porque a situação é do consumidor, e deixar bem claro aqui que a ideia não é defender as companhias aéreas ou defender as agências de turismo, a ideia não é essa. Mas é conseguir explicar que o consumidor tem direitos, mas os direitos não são ilimitados, né? O consumidor tem direito sempre, ponto final. Aquela história de o consumidor tem sempre razão é uma meia-verdade, né? Não é uma verdade completa nesse caso específico. Então, se por conta disso eu, consumidor, não quero viajar, aquele pacote que eu comprei com a agência de turismo ou a passagem que eu comprei com a companhia aérea, isso não significa que eu vou receber 100% de tudo de volta por conta da questão do coronavírus. Mas tem jeito de fazer acordo. Sim, por exemplo, assim, olha... Cada caso é um caso. Eu gastei 15 mil reais para fazer um pacote aqui, vai. Aí eu ia para a China. Eu desisto de ir, você me manda para algum outro lugar? Isso pode ser feito? Isso pode ser feito, tranquilamente. Mas vamos pensar na situação fria, né? Você gastou 15 mil reais para ir para a China e agora você não quer ir mais porque teve um problema com o coronavírus. Eu estou falando 15 mil, estou chutando, não tenho nem ideia quanto seja. E aí o coronavírus e por aí vai. Naquele contrato está escrito, se você desistiu até tantos dias antes da viagem, você tem tanto por cento de reembolso. Se você desistiu uma semana antes da viagem, você não tem reembolso nenhum. Se você desistiu, então tem todas essas cláusulas que vão ser respeitadas. É lógico que ninguém quer perder cliente nessa altura do campeonato, com todas as dificuldades. Então é muito comum você conversando com as agências de turismo, você conversando muitas vezes com as empresas, né, de companhia aérea, esse acordo, né, que a gente fala, é mais fácil de acontecer. Mas não vá com aquela ideia de que eu vou bater na mesa e eu vou resolver todos os problemas do mundo, porque isso não vai acontecer. E, em síntese, se a empresa aérea colocar à disposição o voo e eu não quiser ir, eu não tenho direito nenhum. Nenhum. Então, você vai ter que... Lógico que você vai ter lá aquelas cláusulas que constam no contrato, né? Se você desistir até tantas horas antes, você tem direito de ser reembolsado de tanto. Se você desistir no dia da viagem, você não vai ter direito a reembolso. E aí vai. Geralmente, a gente tem que lembrar que os bilhetes aéreos eles têm validade por 1 ano, né? Quando não são passagens promocionais. Então, é muito comum você chegar e dizer assim, olha, eu quero transferir minha viagem. Eu quero postergar minha viagem para outro lugar. Perdão, para outro tempo, para outra data. Isso você consegue fazer sem nenhum tipo de problema. Agora, Fabrício, me veio uma dúvida aqui na mente. Vamos imaginar uma pessoa que esteja com viagem marcada para a China e ela não queira mais ir. Mas por força profissional ela é obrigada a ir. Aí entramos no campo do direito trabalhista, né? O cara é representante de uma empresa, é funcionário, colaborador, que é o termo da moda, né? Aí o cara vira pro chefe dele e fala assim, pô, mas eu não tô afim de ir, né? Sei lá, tô com medo de pegar o coronavírus. Aí o cara fala assim, você tem que ir, não tem jeito, temos um negócio lá, com os chineses e coisa e tal. Como é que faz? Acho que cada um tem que pensar naquilo que a lei aí, aí é algo muito particular, né? Exatamente. Mas é o bom senso, né? Salvo o melhor juízo, acho que cada um tem que pensar
naquilo que é melhor para si. É lógico que ninguém quer ir viajar para um fronte de guerra, ninguém quer ir viajar para um lugar como esse que está acontecendo aí, a questão, né, de todos esses problemas de saúde. Mas se efetivamente você tiver que ir para poder cumprir um contrato, para poder resolver um problema, eu acredito que não tenha como você simplesmente dizer não vou. Talvez você vai e você vai ter direito lá, a empresa vai aparelhar você para que você não fique naquela província, naquele lugar, você possa ter contato de uma maneira diferente, você tenha lá algumas roupas especiais, algumas coisas nesse sentido, mas fatalmente eu acredito que seja um pouco complicado. É bem complicado. Lembrando também que se o empregado vai para um lugar como esse, atendendo a empresa, e lá contrai uma situação como essa, quando ele volta, ele pode simplesmente... A indenização vai ser muito alta. Né? O judiciário é bem... eu acho que é bem sensível. Então é bom, quando eu falo da história do bom senso, realmente... Claro, eu estou usando um exemplo extremo aqui, né? O cidadão normal, digamos assim, aquele... que a maioria da população, em termos de bom, eu acho, né? Talvez não, mas eu estou tentando ver o copo meio cheio, não meio vazio. O cara não vai mandar, né? Não vai arriscar, vai tentar refazer, tentar, né? De alguma outra forma. Faz uma videoconferência,